Tudo bem, investidor? Sejam bem-vindos à Central do REIT, que nos destinamos a falar sobre como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar de um dos melhores REITs do setor de apartamentos, Mid-American Apartments, com a negociação dele MAA. E você vai entender que por que esse REIT soube se posicionar muito bem há uns anos atrás o seu portfólio para que ele pudesse aproveitar uma alta demanda que existe ali nos estados sul dos Estados Unidos. Se você não conhece nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar ali o like também e deixe o seu comentário ao final. Você tem Mid-American Apartments no seu portfólio? Primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui desse REIT, né? Quando a gente fala em investimento imobiliário, a gente sempre tem que lembrar que existe a questão da oferta e da demanda. A demanda ela é muito importante. Se nós temos uma demanda maior do que a oferta, naturalmente os aluguéis vão ser reajustados e, via de regra, REITs residenciais, principalmente, vão se beneficiar muito desse movimento de alta aqui que esses mercados específicos vão obter. Quando nós olhamos, e é o que eu quero mostrar aqui para vocês, nos Estados Unidos temos várias regiões. Uma delas é o que a gente conhece como Sunbelt, ou Cinturão do Sol, a região sul dos Estados Unidos, onde ocorre ali uma migração muito grande, principalmente para estados como Texas, Flórida, e é isso que o mapa mostra aqui para vocês agora. Se vocês observarem, por exemplo, as populações que mais cresceram, em termos estaduais nos Estados Unidos, que vocês estão vendo aqui em 2023, tá? Em azul escuro são os estados que tiveram maior aumento populacional, em laranja ali ou amarelo seriam os estados onde nós tivemos o maior decréscimo na população desses estados. Chamo atenção para vocês que os estados que tiveram maior crescimento populacional foi exatamente a Carolina do Sul, Tennessee, Flórida, Texas, né? E a Carolina do Norte, é lógico. Isso são estados que tiveram aquele aumento populacional que foi imigração. Temos que lembrar que a Califórnia passa ali por diversos problemas, é quase um experimento social, né, a Califórnia, e com isso nós temos muitas empresas saindo da Califórnia em direção a outros estados, principalmente Texas e Arizona. E isso nós estamos falando só da migração ali interna americana, tá? Estados que migraram ali, a pessoa morava em Nova York, mudou para o Texas, assim por diante. Quando nós olhamos outra imagem aqui que eu trago para vocês do mapa americano, é a quantidade de imigrante ali ilegal nos Estados Unidos, que seriam ali os imigrantes não documentados, né? A gente observa que, de novo, os estados com a maior população de imigrantes ali sem documentos são exatamente Texas, Flórida, Geórgia, Califórnia e Nova York. Mas, de novo, a gente chama atenção para dois estados chaves aqui na região sul dos Estados Unidos, Texas e Flórida. E outros estados que vêm crescendo muito também, como Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, mas são todos estados naquela região sul dos Estados Unidos. E por que isso aqui influencia? Porque esse movimento de migração populacional, tanto externa americana quanto interna ali dentro dos Estados Unidos, ele promove sim uma alta demanda nesses estados. E com a alta demanda vem um alto reajuste de aluguel. E não é à toa que quando nós olhamos esse gráfico, por exemplo, que aparece para vocês, mostra que Mid-American Apartments cresceu seu FFO apuração de uma maneira assustadora nos últimos anos, né? Isso graças, de novo, ao reajuste forte dos seus aluguéis que esse REIT vem apresentando. Mas quem é Mid-American Apartments nesse jogo aqui que a gente fala de REITs, né? Primeiro ponto, né? A gente tem que lembrar que ele é um REIT que faz parte do S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, né? Tem um valor total ali de mercado, né, de mais de 20 bilhões, mais de 102 mil apartamentos, mostrando que ele é um gigante. E o mais importante aqui para nós, né? Ele é um REIT que tem uma classificação de crédito A. Ele é um dos 8 REITs que a gente tem no mercado americano aqui de altíssima qualidade e um dos mais alta qualidade aqui no setor de apartamento. O seu portfólio, como eu expliquei para vocês, está posicionado exatamente nesses estados que mais crescem. Quando nós olhamos ali, a maior posição dele é exatamente em Atlanta, na Geórgia, seguida por Dallas, no Texas, Tampa, na Flórida, Orlando, Flórida, Carolina do Norte, Texas. Então nós vemos que existe sim uma posição muito relevante ali dentro desses estados que estão em franco crescimento populacional. Mas não só isso. Quando nós olhamos aquela imagem que eu mostrei para vocês, nós temos que olhar também o público-alvo desse REIT, né? Quando nós olhamos ali em termos de diversificação, né, em classe de ativos ali, nós vemos que a maior parte do seu portfólio ali está localizado nas melhores áreas urbanas hoje dentro dessa cidade. E o seu público-alvo é principalmente o público A
e o público B, ou seja, é um público que tem uma renda maior. E quando nós falamos em renda, nós temos que analisar a capacidade que esses inquilinos têm de suportar esses reajustes de aluguéis. Afinal de contas, não adianta você ter uma demanda muito forte, mas uma demanda populacional, de repente, de pessoas que não conseguem arcar com esse tipo de imóvel. Temos que lembrar que estamos falando aqui de imóveis classe A. Hoje, grande parte dos inquilinos ali de Mid-American Apartments são pessoas solteiras, casadas ou com no máximo um filho. E o mais importante é a sua renda média anual, que é bem alta, né? Como eu expliquei, são inquilinos classe A. E essa renda deles, o aluguel que eles pagam, ele representa, em média, ali, 20% do orçamento daquela pessoa ali. Ou seja, não representa um risco muito grande, afinal de contas, nós ligamos a luz ali quando passa dos 30% de gasto com moradia. E esses inquilinos aqui de Mid-American, eles têm sim capacidade de suportar mais reajuste de aluguel do que outras classes de ativos, como por exemplo casas manufaturadas, onde um reajuste de aluguel pode influenciar muito mais na renda daquela pessoa que está habitando ali, porque são pessoas de mais idade, do que nesses jovens aqui que geralmente estão em empregos ali e no início das suas carreiras. Mas por que isso tudo é importante, né? Quando nós analisamos um REIT, nós temos que analisar, se você acompanha o nosso canal há algum tempo, o mais importante é o crescimento de dividendo que ele apresenta ao longo do tempo. Não adianta nada você ganhar um dividendo que fique estagnado, né? É a mesma coisa de você ganhar um salário que nunca vai ser reajustado, né? Com o tempo, naturalmente, a inflação vai deteriorar ali o teu salário. E da mesma forma acontece com os dividendos. Quando nós olhamos os dividendos de Mid-American Apartments, eles vêm crescendo ali desde 1994. E por que Mid-American Apartments não é um dividend aristocrat? Ou seja, que aquelas empresas que crescem os dividendos há mais de 25 anos. Porque ali, entre 2008 e 2010, que foi o auge da crise do subprime, ele não cresceu seus dividendos. Ele não cortou, mas ele também não cresceu, né? Mas desde então ele vem aumentando seus dividendos ali sistematicamente ali na última década, mostrando para o investidor que ele tem sim capacidade de crescer. E esse crescimento, ele influencia muito não só os dividendos que aumentam ao longo do tempo, mas a valorização do ativo. Inclusive, quando nós pegamos aqui Mid-American Apartments e comparamos ele com o VNQ, por exemplo, desde 2006, nós observamos claramente que Mid-American ofereceu ali entre 2006 até 2022, tá? Um retorno total de mais de 1.114% para o investidor, né? Contra um retorno total ali de cerca de 400% de VNQ. Retorno muito substancial, né? Um retorno muito superior à média dos REITs. Isso graças ao seu modelo de portfólio que foi muito bem posicionado naquela região sul dos Estados Unidos. Mas quando nós avaliamos um REIT, eu digo aqui para o investidor que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque os REITs, apesar de serem classes de ativos imobiliários, cada setor tem uma métrica que vai ser mais sensível, a cotação vai subir mais se essa métrica vai performar bem ou performar mal. Por exemplo, o setor de hotel, né, que é o receita por quarto, que é o RevPAR, que a gente não usa muito em outros setores, exceto de healthcare. E aí já no setor de apartamentos, setor residencial como um todo, a métrica que nós olhamos muito é uma chamada SSNOI, que é o Same Store NOI, né? O quanto que ele consegue crescer a sua receita operacional líquida no mesmo imóvel. Nós vamos comparar um imóvel que ele tinha no ano anterior com o imóvel agora e ver o quanto que esse imóvel conseguiu crescer ali, ou seja, reajustou basicamente o seu aluguel, né? Quando nós olhamos esse gráfico, é um gráfico que nós da Central do Rate compilamos aqui para vocês, mostra o SSNOI de Mid-American Apartments nos últimos anos, né? Desde o primeiro trimestre de 2021 agora até o terceiro trimestre de 2023. Temos que lembrar que ainda não compilamos o dado ali de 2024. Observamos claramente como que esse SSNOI ele cresce de uma forma muito forte, né? Em determinados momentos ele vem numa queda, mas conforme a demanda nos Estados Unidos, principalmente nessas regiões que o REIT está posicionado, sobe, naturalmente seu SSNOI sobe também, ou seja, o seu reajuste de aluguel sobe, em alguns casos chegando ali na casa de 3,5%. Isso pode parecer normal, às vezes, para o modelo brasileiro, mas nos Estados Unidos, 13% de reajuste de aluguel é algo absurdo, é algo muito alto, né? E você só consegue fazer isso se você tiver um portfólio muito bem localizado e inquilinos que suportem esse tipo de reajuste de aluguel. Tanto é que grande parte de seus inquilinos permaneceram ali mesmo com esses reajustes de aluguéis mais fortes. Mas quando nós olhamos, né, essa queda aqui do SSNOI dele, né, conforme o SSNOI também vem caindo,
crescendo, a gente vê que desde dezembro de 2022 até agora, ele já perdeu 40%, né? Recuou. Isso recuou do seu máximo até o que nós temos agora. Deixou de ser um REIT bom? De forma alguma. É um REIT excelente, né? Inclusive é um REIT que nós mantemos a nossa watchlist lá de carteira recomendada em centraldoreit.com.br. O que nos interessa aqui quando nós avaliamos um REIT é evitar essas empolgações e também aquele medo excessivo. No caso de Mid-America, nós enxergávamos ali que em 2022 existia uma certa empolgação com o REIT, né? Hoje nós temos um cenário um pouco diferente, que é um pouco mais desafiador no curto prazo. Temos que olhar também a questão futura, né? O passado é importante para nós, mas o que interessa é o futuro. Vamos investir daqui para frente. Quando pegamos aqui os dados de construção de apartamentos nos Estados Unidos, as cidades que têm a maior perspectiva de entrega de apartamentos agora em 2024, em primeiro lugar aparece Dallas, com 75 mil unidades, seguido ali por Phoenix com 68 mil unidades, Nova York, Tampa na Flórida, ou seja, são cidades ali que ainda têm uma perspectiva de entrega muito forte de apartamentos agora no ano de 2024. E esperamos então que a taxa média de reajuste de seus aluguéis agora na entrada do verão, que começamos agora no meio do ano, não seja tão forte quanto aconteceu nos outros anos. Naturalmente, a cotação do REIT acaba recuando. Por longo prazo perdeu fundamento? Não. Talvez agora seja a hora de olharmos mais com carinho para esse tipo de REIT aqui, porque para o longo prazo a região sul dos Estados Unidos continua sendo ainda uma das mais interessantes para se investir, principalmente estados como Geórgia, Carolina do Sul, Flórida, Texas, Arizona, Novo México. Temos muitos estados ali bem interessantes e Mid-American vem investindo pesadamente há algum tempo. Fato é que outros REITs como a Avalon Bay, Equity Residential, que são os gigantes ali focados naqueles mercados costeiros americanos, hoje eles olham muito mais para essa região sul e vem redesenvolvendo o seu portfólio rumo a essa região aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não deixe de nos seguir e ativar o sininho aqui. Um abraço e até a próxima.